Olá, meus caros. Eu sou o professor José Henrique Mouta, professor de processo civil do SESUPA, do Pará e do IDP do Distrito Federal, e com grande honra e alegria participo desse projeto do professor Luiz Rodrigues Vamber aqui no Facebook do curso avançado de processo civil, gravando um vídeo para vocês. E eu escolhi um tema extremamente polêmico, importante, atual, que é o tema da tutela provisória. Não a tutela provisória geral, mas a tutela provisória em sede de recursos. E é um tema que a gente utiliza como efeito ativo no agravo de instrumento, efeito suspensivo na apelação, efeito suspensivo no recurso especial. Mas do ponto de vista prático, todas essas situações jurídicas em que você necessita de um pronunciamento judicial de um órgão julgador, você está diante de uma tutela provisória. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente olha a tutela provisória do 294 ao 311, o que nós temos ali é o instituto da tutela provisória genericamente falando. Requisitos da tutela provisória de urgência, antecedente, incidental, tutela provisória de urgência cautelar, tutela provisória de urgência antecipada, e depois da tutela de evidência, 311, um grande tema que ainda reputo merece ser melhor explorado pela nossa doutrina, nossa jurisprudência. A gente sempre fala da tutela provisória de urgência e esquece da tutela provisória de evidência, que é extremamente importante das nossas causas cíveis também. Então, quando nós tratamos ali do 294 ao 311, nós estamos diante da tutela provisória genericamente falando. Mas, a rigor, a tutela provisória está solta dentro do sistema processual, quer na fase de conhecimento, quer na fase de cumprimento, quer na fase recursal, sempre que você estiver diante de requisitos que necessitem de um pronunciamento provisório de urgência ou de evidência. Você pode ter uma tutela provisória de antecipação de prova, uma tutela provisória de tutela antecipada dentro do processo para antecipar uma perícia que seja. Você pode ter uma tutela provisória na fase de cumprimento de sentença. A propósito, quando a gente olha os requisitos da tutela provisória lá da impugnação ao cumprimento de sentença no 525 do CPC, a gente percebe que, além dos dois requisitos tradicionais, que a gente pode fazer a fusão aqui como fungus boniuris e periculum in mora, a impugnação ao cumprimento de sentença requer um terceiro requisito, que é a garantia do juízo. Eu costumo sempre dizer, meus amigos, que a tutela provisória, quando requerida ou na execução extrajudicial pelo devedor, nos embargos, ou na impugnação de título judicial, ela, além dos dois requisitos tradicionais, que servem para qualquer tutela provisória de urgência, ela requer um terceiro, que é a tal da garantia do juízo, é um requisito objetivo. Os outros dois são requisitos subjetivos, que devem ser apreciados pelo julgador. Então, ela é uma tutela provisória diferenciada, em razão da necessidade de uma garantia do juízo. E quando se fala de recursos, o tema se torna extremamente interessante. Porque o único recurso que, entre aspas, vende a ideia de que tem efeito suspensivo é a apelação. Lá o 1012 dá essa ideia, mas logo o parágrafo 1º vem trazendo as exceções. Então, a tutela provisória recursal, ela pode ser lida, num caso concreto, como um sentido positivo de conceder uma providência, um pronunciamento que foi negado no grau de origem, ou negativo, de se suspender uma ordem judicial que dá a entender que tem que ser cumprida imediatamente. Então, a tutela provisória recursal, ela é muito pautada com a ideia do que você pretende. Ou você pretende suspender uma ordem, ou você pretende conceder aquilo que foi indeferido no grau de origem. Então, a tutela provisória recursal, tirando o caso da apelação nas hipóteses do 1012, todas as outras circunstâncias judiciais você tem que requerer a tutela provisória. E esse requerimento pode ser incidental dentro do próprio recurso, e aí a gente lembra logo do agravo de instrumento, em que você pode requerer o efeito suspensivo. E se você olhar o 1019, você vai ver ali que os requisitos são requisitos de cautelaridade. Ou você pode requerer o efeito ativo, o efeito positivo. Indeferida a pretensão no grau de origem, você requer ao desembargador, ao Tribunal Regional, ao Tribunal de Justiça, a concessão positiva da ordem judicial que foi negada em primeiro grau de jurisdição. Então, a tutela provisória no agravo de instrumento, ela é incidental, é no próprio requerimento recursal, porque eu já apresento o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, e ela, dentro do requerimento, ela pode ser negativa, efeito suspensivo propriamente dito, ou positiva, concessão, antecipação da pretensão recursal. Quer forçar? Vamos lá, tutela antecipada em sede de agravo de instrumento.
Perfeito. E tutela antecipada ou tutela cautelar, ambas tutelas provisórias, dentro do próprio agravo de instrumento. Então é um claro exemplo em que a tutela provisória é requerida dentro de um próprio recurso como um incidente processual. Um outro recurso que recordo aqui é o recurso de embargo de declaração, que o 1026 dá a ideia ali de que ele não suspende, o recurso não suspende o efeito da decisão, mas você pode requerer lá no parágrafo 1º a cautelaridade, pode requerer a tutela provisória, apresentando os requisitos típicos de cautelaridade, fumus boniuris, periculum in mora, para suscitar o efeito suspensivo nos embargos de declaração. Então, agravo de instrumento e embargo de declaração são dois exemplos bem interessantes, onde você pode visualizar a tutela provisória requerida dentro do próprio recurso. Contudo, nós temos hipóteses mais interessantes ainda, onde a tutela provisória é requerida como peça própria. E eu, à época que o código ainda era projeto, eu batizei academicamente de IPES, Incidente de Efeito Suspensivo Recursal, Incidente de Pedido de Efeito Suspensivo, IPES, Incidente de Pedido de Efeito Suspensivo, que a gente utiliza muito na apelação, porque a apelação, o CPC, ele criou esse procedimento meio estranho, né, de você apresentar a apelação no grau de origem, mas o juízo que proferiu a decisão, o juiz ou acó, não inova no procedimento, então se apresenta a apelação lá no tribunal, na vara civil, melhor dizendo, 1010 vai dizer, depois da abertura de prazo para as contrarrazões, automaticamente caminha para o tribunal. Então, nesse intervalo de tempo, a ordem de despejo está correndo. E, nesse intervalo de tempo, a ordem mandamental está tramitando. O oficial de justiça está na rua para cumprir a ordem. Então, você vai requerer no próprio Tribunal de Justiça um incidente de efeito suspensivo que tem a cara de cautelar, o corpo de cautelar, mas não é cautelar, é um incidente próprio, requisitos de cautelaridade, mas não há a necessidade de cautelaridade. Eu, que sou da época do Código Antigo, o pessoal mais novo aí vale essa informação, a gente pleiteava alguns efeitos suspensivos recursais por meio de ação cautelar autônoma ou por meio de mandado de segurança. O sistema atual é mais simples, levando em conta que é tudo sincrético, qualquer efeito recursal positivo e negativo é feito por incidente processual ou por requerimento do próprio recurso. Essa é a visualização que se deve ter no 1012 dos parágrafos 3º e 4º. Um incidente recursal preparatório à chegada do recurso de apelação, que ainda vai tramitar no grau de origem até chegar ao Tribunal de Justiça, distribuído, gerando uma prevenção ao desembargador que vai apreciar esse IPES. E mais interessante ainda, e aí eu já vou para a última parte da minha participação com vocês, é quando se fala de recurso especial extraordinário. Porque o 1029, parágrafo 5º, ele trouxe uma redação muito semelhante às velhas súmulas 634 e 635, e que dialogam, no caso concreto, sobre um tema bem bacana que se trata do tema quem é competente para dar efeito suspensivo ao recurso especial. E a leitura é muito simples. Antes da admissibilidade do RESP, de uma maneira geral, Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal de Justiça, ou RE, presidente, vice-presidente do Tribunal de Justiça, a competência ainda é ACO. Então, o IPES, no âmbito do RESP e do RE, provoca em todos nós a necessidade de verificar onde está o recurso. Se ainda está em admissibilidade ou alguns outros requisitos do 1029, parágrafo 5º, eu apresento no âmbito do Tribunal de Justiça, na presidência, na vice. Se eu estiver diante já de um recurso travado, um ARESP já no âmbito do STJ, ou se o RESP foi dado seguimento, ou um ARI ou um RE no STF, eu já vou apresentar esse incidente no âmbito do Tribunal Superior. E se você fizer uma pesquisa, eu até anotei alguns precedentes aqui para falar para vocês nessa parte final, o STJ ele tomba esse incidente TUT-PRV, TUT-PREV, como eu gosto de falar em sala de aula. Ele já tombamento. É uma peça própria, é uma classe própria, como se fala nos tribunais superiores, é uma classe própria, distinta da classe do recurso. Se o recurso já estiver no STJ, melhor ainda, porque esse requerimento, essa classe é dentro do próprio recurso, ou ela pode ser antes da chegada do recurso, desde que já tenha sido ultrapassada a competência do Tribunal de Justiça. Então, onde eu vou apresentar o efeito suspensivo incidental ao RESP ou RE, eu vou analisar de quem é a competência para a tutela provisória. Quem é a competência para efetuar uma providência emergencial nesse procedimento? A leitura antiga das súmulas 634, que falavam de ação cautelar, faz com que a gente traga o raciocínio para o caso concreto.
Se eu apresento no TJ, TRF, ou se eu apresento no STJ. E eu separei alguns casos interessantes aqui. Você pode depois fazer essa pesquisa com maior aprofundamento. Existe um caso bem interessante no STJ, que é a TutPrev no ERESP 13.19.232. 13.19.232. Quer dizer, foi uma tutela provisória em embargos de divergência no recurso especial do ministro Francisco Falcão. Eu encontrei também uma pesquisa rápida, a TutPrev no RESP 1.609.869, ministro Marco Buzzi. De toda sorte, para a gente estabelecer um raciocínio conclusivo aqui, em todas essas situações o que se discute é a necessidade de suspender ou de conceder uma tutela provisória, a necessidade de se apreciar um recurso e de dar efeito suspensivo a um recurso. E a gente pode até resumir assim, né? A tutela provisória em sede de recursal normalmente envolve a discussão de efeito suspensivo a recurso, não necessariamente, não apenas efeito suspensivo a recurso, já que eu posso ter também um efeito ativo, um efeito positivo nos recursos. Mas normalmente se discute efeito suspensivo nos recursos. E no âmbito dos recursos aos tribunais superiores, o mais importante é estabelecer a competência. E a competência vai indicar onde você vai apresentar e, mais ainda, a necessidade de comprovar os requisitos próprios da tutela de urgência. É muito comum o STJ indeferir o TutPrev por falta de fundamentação de fusus muniures e periculum in mora, por falta de fundamentação de razoável argumentação e risco de perecimento do direito. Então, é necessário você saber pedir, e saber quem é competente, 2. A TutPrev não é um incidente de empréstimo automático de efeito suspensivo a recurso especial, e a TutPrev ela é vista assim com uma cautela maior, porque você já tem um título executivo ainda não definitivo, você já tem uma decisão de primeiro grau confirmada pelo tribunal ou uma decisão de originária de tribunal de justiça e você requer a suspensão. Não havendo essa suspensão, permite-se, e nós sabemos disso, a execução provisória daquela decisão ou o cumprimento provisório daquela decisão. Então, sempre que se fala em tutela provisória em sede de recurso, se trabalha a ideia de cuidado, cautela, levando em conta a necessidade de cumprimento dos requisitos ligados ao ponto de vista subjetivo de quem vai julgar. É uma tutela provisória naturalmente judicial. Ok, meus amigos? Mais uma vez agradeço a participação, agradeço a oportunidade, e o professor Luiz Rodrigues Vamber é nosso mestre, nosso amigo, e tudo que ele faz a gente tem que ler, tudo que ele escreve a gente tem que ler, tudo que ele pensa a gente tem que refletir, porque é uma das maiores mentes do direito processual do nosso país. Eu agradeço muito duas coisas, o convite, e agradeço muito a sua amizade, professor Vamber. Muito obrigado, tudo de bom, e até a próxima oportunidade de estar aqui com vocês.